Muitas vezes, em sala de aula, nós vamos abordar uma questão como essa. E muitos alunos, olha, isso é bobagem. Uma operaçãozinha de subtração, quem não sabe resolver? É verdade, eu concordo. Mas o problema qual é? É que na hora de uma prova, você está sob pressão. Você está correndo contra o tempo. E contra todos. Lembre disso, contra o tempo e contra todos. Então você tem que ter segurança. Tem que ter segurança. Olha, todo momento é um momento para se aprender. Tá certo? Quando você achar que está sabendo, dê mais um passo atrás. Comece tudo novamente de novo outra vez. Para que o saber seja construído com solidez. Vamos lá? A questãozinha básica. Então eu tenho assim. O esquema abaixo representa o algoritmo da subtração de dois números naturais. Foi feita a operação em que alguns algarismos foram substituídos pelas letras A, B, C, D, E. Estão aí. Os correspondentes algarismos representados por A, B, C, D e E, que torna a diferença correta, deve ser tais que. Pronto. Lá, eu tenho que fazer lá. E verificar isso aqui. E trazer para cá, para que eu possa chegar ao item correto. Então, me acompanhe. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma diferença. Deixa eu só bater um papinho com você. Se eu tiver, deixa eu pegar, eu vou usar isso aqui, depois eu limpo. Se eu tiver 400, deixa eu melhorar essa letra. Então, se eu tiver 432, certo? Se eu fizer a diferença, 120, tá certo? 321. Deixa eu botar aqui só para a gente facilitar. Nada aqui, ó. Se eu tivesse, tá certo? 321. O que que eu faria? A diferença. Simplesmente, 1 para 2 é 1. Pronto. 1 para 2 é 1. Não tem problema nenhum. 2 para 3, 1. Certo? 3, 1. 3 para 4, 1. Beleza. Agora eu pergunto, uma perguntazinha bem simples. Como é que eu vou saber se está correto isso? Simplesmente fazendo a operação inversa. Eu não subtraí? Então você pega essas duas parcelas aqui, ó, e soma. Tem que dar quem? O lado de cima. Então, se eu somar 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Observem que deu essa resposta. Isso é o que nós chamamos de prova. Tá certo? Então, lembre, a diferença, se eu somar as duas de baixo, tem que dar de cima. Então, vamos, certo? Limpar isso aqui, para a gente começar a trabalhar, certo? O que nós vimos. Então, vamos ver aqui. Olha, nós temos essa informação aqui. Então, implica, se eu pegar essa expressão menos essa, dessa daqui. Então, se eu juntar essas duas, se eu somar essas duas, vai dar quem? Vai dar a de cima. Então, veja aí, pegue seu material, tá certo? E vamos observar o que eu tenho. Tá certo? Lembre, eu vou somar essas duas para encontrar a de cima. Então, nós vamos, olha lá, eu vou pegar, eu tenho A, olha, eu tenho, lembre, isso aqui é o original, eu tenho A, eu tenho 9, eu tenho 0, eu tenho B, eu tenho 2. Eu tenho 7, eu tenho 8, eu tenho C, eu tenho 9 e eu tenho D. Essa é a diferença. É a diferença. Então, vai dar 2, vai dar E, certo? Vai dar 1, vai dar 7 e vai dar 8. Pronto. Qual é a técnica que nós vamos usar? Lembra, uma das técnicas. Tá certo? Vou somar essas duas, certo? Então, eu vou criar uma soma. Então, eu vou ter o 7, eu vou ter 8, certo? Eu vou ter C, lembre, isso aqui é o C. Então, eu vou ter C, está bem pequenininho. Eu vou ter 9
e isso aqui eu vou ter D, certo? Vou ter D. Aí aqui eu vou ter 2, aqui eu vou ter o E, certo? Bem pequenininho para a gente trabalhar. Vou ter o E, vou ter o 1, vou ter o 7 e vou ter o 8. Então, que resposta nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar o A. Então, isso aqui é o A. Então, lembre, isso aqui é A, certo? Isso aqui é o A. Isso aqui é 9, isso aqui é 0, isso aqui é o B, certo? Isso aqui é o B, isso aqui é o 2. Pronto! Lembrando que nós vamos operar aqui a soma. Então, veja comigo. Qual é o número que somado com 8 vai dar 2? Então, na realidade, o número que somado com 8 não vai dar 2, na realidade vai dar 12. É 4. Então, nesse lugar aqui eu devo colocar 4. Porque 4 mais 8, 12. Lembre, vai 1. 10, 17. Então, aqui eu coloco 7. Certo? 17. Repetindo. Então, vamos lá. Ó, qual é o número que somado com 8 para dar 12? Tá certo? Porque não pode ser 2, né? Tem que ser 12, né? 4. 8, 4, 12. Vai 1. 9, 1, 10. 17. Então, lembre, 17. Então, vai 1. Então, lembre, qual é o número que somado? Ó, 1 mais 1, 2. Tá certo? Para dar 0. Isso aqui vai dar quem? Na realidade, vai dar 10. Então, eu tenho 1 mais 1, 2. Não esqueça esse 1, ó. 1 mais 1, 2. Então, aqui deve ser quem? 8. Olha aqui como dá certo. 8. Ó, 1 mais 8, 9, mais 1, 10. Então, vai 1. Ó, 8 e 1, 9. Qual é o número que somado com 9? Presta atenção. Para um número somado com 9, ó. 8 e 1, 9. Somado com 9 para dar 9. Então, isso aqui eu coloco 0. Então, nesse localzinho é 0. Porque, ó, vai 1. Ó, 8 e 1, 9. 9 mais 0 dá 9. Então, 7 e 2 dá 9. Então, vamos checar. 8 e 4, 12. Vai 1. 10, 17. Vai 1. 2, 10. Vai 1. Ó. 9 e 7, 17. Vai 1. Ó. 1. Tá aqui 1. 8 e 1, 9. 1, 10. 10. Vai 1. 8 e 1, 9. 9 mais 0 dá 9. 7 e 2, 9. Então, vamos ver agora. Quem é que eu conheço? Quem é o A? Porque eu preciso saber quem é A, quem é B, certo? Quem é C, quem é D e quem é o nosso E. Então, com muito cuidado. Quem é que estava no lugar do A? 9. No lugar do A é 9. Quem é que está no lugar do B? Vamos ver onde é que está B. É 7. No lugar do C é 8. No lugar do D, onde é que está? Nós estamos o D. Está aqui. 4. No lugar do E, onde é que está o nosso E? 0. Pronto. Então, nós temos aqui o A, o B, o C, o D e o E. Qual é a condição? O que ele está pedindo nessa questão? Simplesmente, o nosso amigo está querendo um valor de uma expressão. Lembre, ele estava querendo o valor dessa expressão. Olha o seu material. Essa expressão, na realidade, é A menos B mais C menos D mais E. Pronto. Só que essa expressão, não esqueça, ó, ela está elevado ao quadrado. É danado para não esquecer um detalhezinho desse e na hora da resolução ficar apavorado, que não chegou a resposta. Então, a expressão vai ser, o A nós temos que é 9, nós temos o A que é 9, menos, nós temos o B que é 7, certo? Nós temos mais o C que é 8, certo? Nós temos menos o D, certo? Temos o D que é 4, certo? E temos mais, ó, mais o E, que é 0. Pronto, isso aqui é ao quadrado. Então, a nossa expressão, na realidade, vai ser, então, 9
menos 7 dá 2, dá 10. Ó, então nós temos 9, menos 7 mais 8, menos 4. Então 9 menos 7 dá 2, dá 10, dá 6. Mais 0, 6 ao quadrado. Então essa expressão, na realidade, 6 ao quadrado é 6 vezes 6. Então essa expressão, na realidade, é 36. Joia? Lembrem, você poderia ter feito, tá certo? Com a diferença. Ó, qual o número que para 12, ó, para 2 é 4, entendeu? Aí vai 1, 10, tá certo? Pode ser feito dessa maneira, mas não lhe dá tanta segurança quando você usa o quê? A adição. Lembre disso, a escolha é sua, mas a resposta, uma maneira de resolver mais simples é essa daí, transformando a subtração em uma adição. Então o item correto é D de delícia. Essa foi a questão de número 127, tá certo? Então nós temos agora a questão de número 128. Bem interessante. Mas passivo, tudo é interessante. Gente, a matemática é luz. Ela nos alimenta, tá certo? Ela nos leva a sonhar, a viver maravilhas, tá certo? Vamos lá, para você ver, quando você terminar o curso, para você ver como você está nas nuvens. E lógico, no seu emprego garantido. Isso é uma realização. Nicanor deveria efetuar a divisão de um número inteiro, positivo n, por 3 algarismos. De 3 algarismos, tá certo? Então o n, ele tem 3 algarismos, por 63. Ele tem que dividir n por 63. Então a ideia é essa, dividir n por 63. Isso aqui é só borrão. Entretanto, ao copiar n, ele enganou-se, invertendo a posição dos dígitos extremos e mantendo o seu dígito central. Então, foi o que Nicanor fez. Assim, ao efetuar a divisão do número obtido por 63, obteve o quociente 14, tá certo? E resto 26. Nessas condições, se Q e R são, respectivamente, o quociente e o resto da divisão de n por 63, então, vamos lá. Então, vamos lembrar. Vamos lembrar o que nós temos. Nós temos dividendo, vamos lembrar, dividendo, divisor, quociente e resto. Pronto. Então, chama a divisão de Euclides. Dividendo, divisor, quociente e resto. Qual é a relação que existe entre esses 4 elementos? A relação do abraço. Qual a relação do abraço? Que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Chamamos de a relação do abraço. Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. O que foi que aconteceu, tá certo, com o nosso amigo? Agora vamos começar a questão. Acompanhe, pegue seu material e acompanhe. Ele disse que o número n. Então, o número n, ele na realidade é um número com 3 algarismos. Então, eu vou chamar esse n de A, B e C. Então, eu tenho um n aqui com 3 algarismos. A, B e C. Pronto. Ele diz, efetua a divisão de um número inteiro n por 3 algarismos, por 63. Entretanto, ao copiar n, ele enganou-se, inverteu a posição dos dígitos extremos. Então, na realidade, ele pegou um outro número e fez isso aqui. Então, o nosso amigo não pegou o n. Na realidade, ele pegou simplesmente o número C, B e A. Então, ele diz, entretanto, ao copiar n, ele enganou-se em inverter a posição dos dígitos extremos e manteve o seu dígito central. Assim, ao efetuar a divisão do número obtido por 63, então, ele dividiu esse número por 63.
3. Obteve quociente 14. Então, ele obteve quociente 14 e resto 24. Tá certo? E resto 24. Nessas condições, Q e R são, respectivamente, quociente e o resto da divisão de N por 63. Então, primeiro passo, encontrar, tá certo? Primeiro passo aqui é encontrar o valor de quem? O valor de N. Então, esse número, não há problema nenhum. Então, esse número eu vou chamar, que é o divisor. Então, vai ficar 63, a relação do abraço, ó. Então, eu tenho 63 vezes 14 mais 24. 63 vezes 14, ó, 63 vezes 14 dá umas continhas aqui, vamos botar 882 mais 24. Na realidade, esse dividendo é, se eu somar isso aqui, dá 906. Então, lembre, esse número é o 906. Esse número que eu estou falando, na realidade, é esse rapazinho aqui, ó, C, B e A, que é 906. O que é o N? O N é mudança de posição. Então, você vai mudar de posição. Então, na realidade, o nosso N, né, o ABC, então o N é 609. Então, esse é o nosso N. Pronto. Esse aqui é o nosso N. Pronto. O que que o nosso amigo quer agora? Eu quero dividir N. Lembre, eu quero dividir N, que é 609. Eu quero dividir ele por 63. Agora eu vou fazer a correta. Eu vou fazer a divisão correta. Eu vou dividir ele por 63. Então, 9 dividido por 63. Então, isso aqui vai dar 9. Né, aproximadamente. Então, isso aqui vai dar 9. 3 vezes 9, 27. Né? 3 vezes 9, 27. Para 29, vai 2. Né? 2, vai 2. 3 vezes 9, 7. 6 vezes 9, 54. 56. Pronto. 42. 3 vezes 9, 27. Para 29, 2, vai 2. 6 vezes 9, 54. E 2, 56. Para 60. Então, veja aqui. Se você olhar seu material, ele diz que, nessas condições, se Q, ó, ele diz que Q é a divisão do N por 63. Então, isso aqui é o nosso Q, certo? E isso aqui é o nosso R, que é o resto, tá certo? É o resto. Então, isso aqui é o nosso R, isso aqui é o nosso Q. Pronto. O que que ele diz? Nessas condições, se Q, que no caso é 9, e R é 42, acerta o quociente da divisão de então, vamos agora observar as nossas opções. Se eu somar Q mais R dá 50? Não, dá 51. Então, estamos verificando o item A, o item B, o item C, tá certo? O item D e o item E. Verificar o verdadeiro e o falso. Se eu somar dá 50? Não. Se eu somar dá 50, não. Não é verdade. Se eu somar dá 50, não. R é menor do que 40? Não. R não é menor do que 40. Q é menor do que 9? Não. Q é igual a 9. R é múltiplo de 4. R é múltiplo de 4. Não é verdade. Por quê? Porque o número ser múltiplo de 4, ele tem que ser dividido por 4. E 42 não é divisível por 4. Q é um quadrado perfeito. Ó, Q. O que é quadrado perfeito, professor? Quadrado perfeito é quando você extrai a raiz, dá uma raiz exata. Quadrado perfeito dá uma raiz exata. Então, Q é um quadrado perfeito. Então, o item correto, tá certo? O item correto
da nossa querida, adorável questão é o item E, que é um quadrado perfeito, porque nós encontramos Q igual a 9 e o resto igual a 42. Então, lembrando, uma questãozinha básica de quinto ano, tá certo? Então, lembre, essa foi a questão de número 128. O item correto é de era. Era passado. A matemática era bicho-papão, era, tá certo? Agora é básico. Estude, exercite, não tenha surpresa. Agora vamos deliciar com a questão de número 129. Todos os 72 funcionários de uma unidade do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul deverão ser divididos em grupos, a fim de que se submeterem a exames médicos de rotina. Sabe-se que, então lembre, tudo isso aqui são as informações. O número de funcionários do sexo feminino é igual a 80% do número de funcionários do sexo masculino. Olha aqui. Ó, sexo feminino, isso aqui são as mulheres, 80% do número de sexo masculino. Então, isso aqui está falando dos homens. Cada grupo deve ser composto por pessoas de um mesmo sexo. Então, o grupo ou é só homem ou é só mulher. Beleza. Todos os grupos deverão ter o mesmo número de funcionários. Beleza. Certo? O total de grupo deve ser o maior possível. Está aqui. Olha aqui. Até aí eu não tinha desconfiado o que ele estava falando, qual seria a teoria da matemática que eu ia usar. Quando ele falou deverão ter o mesmo número de funcionários, tudo bem, então é divisão. Mesmo? Junta todo mundo e divide. 72 pela certa quantidade. Tudo bem. Aí eu ia procurar os divisores de 72, mas aí matou a charada aqui. A equipe médica responsável pelos exames atenderá a um único grupo por dia. Nessas condições, é correto afirmar. Ora, o que ele está falando? Ó, várias informações. Então, veja comigo, tá certo? Acompanhe seu material, acompanhe, porque a Fundação Carlos Chagas, ela trabalha muito para evitar aquela história com o aluno. Aí eu pego as opções e testo logo. Pego as opções e vou responder. Não. Ela é muito cuidadosa, essa comissão é muito cuidadosa, certo? Ela coloca de uma maneira que você não pode, pelas opções, chegar à resposta. Ok? Coloca de uma maneira as questões para evitar isso. Então vamos começar os dados. Eu tenho ao todo, total, lembre, total, eu tenho, tá certo, 72 funcionários. 72. Ele diz que a informação que eu tenho, que número de mulheres representa, ele diz bem aqui, o número de funcionários do sexo feminino, tá certo? É igual a 80% do número de funcionários do sexo masculino. Certo? Do sexo masculino. Então, aqui, vou botar homem, certo? Para facilitar um pouquinho. Outra informação que eu tenho, que mulheres mais homem vai dar exatamente quem? 72. Pronto. Isso nós chamamos na matemática de sistema. Nós chamamos isso aqui de sistema. Duas equações, duas variáveis, então fica bem simplesinho. Então, primeira coisa, trabalho essa ideia do percentual. Se eu trabalhar essa ideia do percentual, então fica bem simples. Aqui eu vou trabalhar de uma outra maneira. Então, cada questão eu faço de uma maneira diferente. 80% é 0,8. Pronto. Então, lembre. Olha, várias questões. Eu prefiro trabalhar de maneiras diferentes para dar opção a você escolher qual é a maneira mais prática, tá certo? Você até vai questionar, diz, eu sei fazer de uma maneira mais rápida. É isso que eu quero, que você trabalhe essa maneira mais rápida. Veja comigo, olha, eu quero que você trabalhe dessa maneira criada por você, entendeu? É assim que você vai chegar lá,
Então, vamos ver aqui. O total de mulheres mais homens é igual a 72. Então, eu vou substituir. Onde tiver mulheres, eu boto 0,8 homens. Então, 0,8 homens mais homens dá igual a 72. Aqui dá 1,8 homens é igual a 72. Então, se eu pegar a quantidade de homens, vai ser 72 dividido por 1,8. Tá certo? A quantidade de homens, tá certo? Dá 72 dividido por 1,8. Então, isso aqui, se você fizer as continhas, isso aqui dá 32. Então, o que que eu tenho? Se a quantidade, então vamos ver aqui, o que é que eu tenho na minha questão. Se a quantidade de homens é 32, lógico, a quantidade de mulheres é 72 menos 32. Então, a nossa quantidade de mulheres, na realidade, tá certo? As mulheres, na realidade, é 40 mulheres. Tem que somar para dar 72. Pronto. Então, nós temos isso aqui. Agora, preste bem atenção na questão. Né? Preste bem atenção na questão. Eu quero, na segunda, cada grupo deve ter composto por apenas pessoas do mesmo sexo. Então, um total de grupos masculinos, certo? De homens e de mulheres. Todo grupo deve ter o mesmo número de funcionários. Então, eu tenho que encontrar a quantidade que divide os dois no mesmo instante. Tá certo? O 1, o 2, né? Tá certo? Tem vários números que dividem no mesmo instante. Mas tem um detalhe aqui. O total de grupo deve ser o menor possível. Então, isso, na realidade, menor possível, está associado a quem? O MDC, que é o mínimo múltiplo comum, tá certo? O MDC, tá certo? Ele diz, o total de grupo deve ser o menor possível. Então, implica que eu tenho que calcular, tá certo? O maior divisor comum para a quantidade ser menor. Então, vamos calcular o MDC de 32 e de 40. Como é que eu faço isso, professor? Simplesmente, vamos relembrar aquele detalhezinho. Eu faço, vou dividindo por 2, dá 16 e dá 20. Por 2, dá 8 e dá 10. Por 2, dá 4, né? 32 e 40, Por 2, né? Por 2 dá 4 e dá 5. Por 2 dá 2 e dá 5. Por 2 dá 1 e dá 5. Por 5, certo? Que dá 5. Por 5 dá 1 e dá 1. Mas aí, como é o MDC, como é aquela regrazinha, o MDC, você escolhe aquele que divide os dois no mesmo instante. Os dois aqui foram divididos por esse 2, aqui foram divididos por esses 2, esse aqui foi dividido por esse 2. Esse aqui, esse 2 não dividiu os dois, esse 2 não dividiu os dois, o 5 não dividiu os dois. Então, na realidade, o MDC é o produto desses 3 números aqui. Que, na realidade, o MDC é igual a quem? É igual a 8. O que quer dizer com isso? Que cada grupo deve ter 8 pessoas. Ora, cada grupo deve ter 8 pessoas, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse grupo aqui, dos homens, eu tenho que pegar 32 e dividir por 8. Então aqui vai dar o quê? 4 grupos dos homens. Das mulheres, se eu pegar 40 dividir por 8, vai dar 5. Pronto, uma maravilha. Qual é a informação que eu estou tendo nessa divisão? A informação que eu estou tendo nessa divisão é que eu vou formar 4 grupos
de homens com 8 unidades, eu vou formar 5 grupos de mulheres com 8 unidades. Então, isso é o maior divisor comum para a quantidade ser menor de grupos. Tá certo? Então, pelas opções, nós vamos... Olha, pelas opções, acompanhe seu material. No total serão formados 10 grupos. Está errado. 9 grupos. Cada grupo formado será composto de 6 funcionários. Errado. Cada grupo será composto de quem? De 8 funcionários. Serão necessários 9 dias para atender todos os grupos. Exatamente. Como nós temos 9 grupos, eles dizem bem aqui, a equipe médica responsável pelos exames atenderá um único grupo por dia. Então, na realidade, essa equipe levará 9 dias, tá certo? Serão necessários 9 dias, então, item correto, de delícia. Serão necessários 9 dias para atender todos os grupos. Então, vocês tenham cuidado, que é uma questão básica chamada de MTC. Tá certo? Lembrando, só para reforçar a questão, lembrando que eu posso dividir aqui, quem dividir por 1, eu posso dividir os 2 por 2, sem problema nenhum, tá certo? Mas na realidade, para que a quantidade seja mínima, eu tenho que procurar o maior divisor comum. Essa foi a questão bonita. Exercite. Você.